Vamos lá, retomando a nossa segunda aula. Vamos continuar o assunto, gente, da malária, né? Então, nós tínhamos parado lá sobre a malária, sobre as características. Foi da malária, doença de Chagas nós já falamos. Então, vamos continuar lá. Eu estava mostrando para vocês, gente, o mosquito, né, do gênero Anopheles. Eu tenho essa foto melhor, ó, deem uma olhadinha, olha. Ele é chamado de mosquito prego, ou birigui, e de chupança. Olha, você consegue observar no corpo dele, olha o líquido que ele suga, olha. As hemácias nossas, todas aqui no corpinho dele, né? Então, você consegue ver o processo aqui do mosquito prego. E agora, vamos voltar para o ciclo da malária. Quero mostrar para vocês o ciclo. Deixa eu ver quantos alunos, 59 alunos. Pro, o que é para anotar? Ô, Helena, segura um pouquinho aí, que a Pro só vai explicar, depois eu separei aqui uma atividade pequena para vocês anotarem o que eu quero que vocês tenham no caderno, tá bom? Então, presta atenção na explicação, depois vocês vão colocar os itens que eu quero, que fica mais fácil assim, para todos anotarem de forma uniforme. Então, olha lá, gente, deem uma observada na imagem. Eu estava explicando que o hospedeiro intermediário da malária é o mosquito, a fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Então, eu tinha comentado o seguinte, que todos do gênero Anopheles transmitem a malária. O que ele faz, pessoal? Quando ele pica, né? Então, ele é o hospedeiro intermediário, e quando ele pica o homem, que é o hospedeiro definitivo, o que ele faz? Ele faz com que as hemácias comecem a sofrer ação de estourar, elas vão perdendo a função. Então, as hemácias, gente, qual a função das hemácias no nosso corpo? Elas transportam gases, elas levam oxigênio, elas captam o gás carbônico para poder realizar as trocas gasosas. Então, as hemácias são aquelas células redondinhas, aquelas células anucleadas que levam oxigênio para todo o nosso corpo. E a partir do momento que ele começa a atuar aqui, ó, estourar as hemácias, nós começamos a sentir muita falta de ar. Uma das características principais da malária é uma febre muito alta, chamada de febre intermitente. Por que se diz que a febre, eu até coloquei aqui, por que se diz que a febre é uma febre intermitente? Porque ela vai e volta. O que ela faz? Ela faz assim, ó. Vou até colocar a imagem aqui, depois eu vou mostrar para vocês. O que ela faz? Ela faz com que a pessoa tenha aquela febre alta, aí daqui 3 dias, 2 a 3 dias, quando a pessoa tem convulsões, quando ela já tem sintomas ruins, problemas nos órgãos internos pela elevação da temperatura, a febre abaixa sozinha. E essa febre, ela varia de 3 em 3 dias, ela vem 39, 40 graus, não se regula com medicamento, depois ela baixa sozinha. Por que existe esse processo, sobe e desce sozinho? Porque o interesse do protozoário não é que o ser humano morra. Porque se morrer, ele morre também. Então, o que ele faz? Quando ele eleva essa temperatura, isso colabora para que as hemácias fiquem mais sensíveis. E ele se alimenta desse sangue. E como ele se alimenta desse sangue, ele rompe as hemácias. E quando ele rompe as hemácias, nós temos esse processo aí da febre intermitente. Outra característica da malária, fora a febre, a pessoa convulsiona, né? O que é convulsionar? Nós somos seres ectotérmicos. O que eu quero dizer? Nossa temperatura é fixa, endotérmicos, nossa temperatura é fixa. Como nossa temperatura é fixa, toda elevação, tanto a hipertermia, que é a febre, quanto a hipotermia, ela pode nos levar à morte. Nossa temperatura fixa é 36,5. Então, quando acontece uma elevação muito brusca, nós podemos ter esse processo de convulsionar, de ter um ataque, e esse processo pode levar à morte. Paralisia cerebral, paralisia dos órgãos, não se leva oxigênio e a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória. Existe tratamento para a malária? Sim. O problema é a pessoa resistir. Aquele médico, Drauzio Varela, ele foi para Manaus, ele adquiriu a malária, né? Em Manaus. Ele ficou 40 dias internado. Então, assim, ficou muito ruim, mas ele escapou.
né? Porque o protozoário pode ser tratado com medicamentos. O problema é a pessoa resistir a essa variação de temperatura, resistir às convulsões, aos efeitos, porque isso pode dar uma parada cardíaca, falta de ar, parada cardiorrespiratória e todo este processo aí. Mas tem cura para a malária. Qual é o método de prevenção da malária? Pessoal, a malária, vocês já viram, quando você vai para o interior, vocês já viram controlar a quantidade de mosquito? O que mais tem é pernilongo, aquelas muriçoca, que são os pernilonguinhos assim que gostam de enrolar no nosso cabelo. No interior, o calor faz com que tenha muito mais pernilongos e esses mosquitinhos. Nós não temos como controlar isso. O que eles fazem no interior é colocar telas nas janelas, mosquiteiros nas camas, usar repelente no corpo e tudo mais. Porém, o principal modo de prevenção é a vacina. Se vocês forem para a região endêmica, tomem a vacina, porque a vacina é um método de prevenção. Em tratamento, vocês podem colocar medicamentos, porque existe o tratamento. Mas, assim, a chance da morte é grande, porque a malária, ela descontrola todas as suas funções. Certo, gente? Aqui, ó, a imagem está ruim, porque é uma micrografia, mas aqui você pode ver, né? Ah, Pro, mas hemácia não é vermelha? É que aqui foi corado, né? Então, aqui você pode ver... ainda tá na imagem anterior que você tinha Ah, é. postado. A Pro está acostumada a mudar de um para outro. Obrigada. Esse aqui, gente, ó, é o Plasmodium malariae. Existem outros plasmódiums, vivax, mas eles não são do Brasil, tá? É uma espécie da malária mesmo, mas em outros locais. Então, esse é o plasmódium, ele é um esporozoário, pode ver que ele não tem um modo de locomoção, e ele gosta de quê? De se alimentar, ele precisa se alimentar das nossas hemácias. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até O que aqui? são hemácias? Pro, Desculpa. As hemácias são as nossas células sanguíneas. Uma das células sanguíneas, né? Porque nós temos as hemácias, nós temos os glóbulos brancos e nós temos as plaquetas. As hemácias, elas são chamadas também de glóbulos vermelhos. Aqui, quando vocês viram o Trypanosoma cruzi, vocês conseguiram ver as hemácias. Eu mostrei para vocês como são as hemácias, quer ver? Vou mostrar novamente. Ó, essas células, só um minutinho, essas células anucleadas aqui, essas células sanguíneas, elas são chamadas de glóbulos vermelhos ou hemácias. E qual a função delas? Elas levam oxigênio, elas fazem o transporte de gases pelo nosso corpo, certo? Por isso que elas não possuem núcleo, para elas poderem se encher de gases. Então, esse é o Trypanosoma cruzi, tá, gente? Mas quando o plasmódio entra no nosso corpo, ele faz com que essas hemácias se estourem, para ele poder se alimentar desse sangue. Tudo bem, gente? Até aqui? Pode falar agora. Era a Carol que estava tentando falar? Carol? isso. Pode falar. Não tem muita relação, mas você falou que a malária pode causar falta de ar, né? Porque ela fura as hemácias. Isso tem alguma relação com a falta de ar do vírus? Na verdade, Carol, todas as vezes que ataca-se o sistema respiratório, tem relação. A diferença é que o vírus, o que ele faz? Ele provoca atrofia, ele destrói os alvéolos pulmonares que fazem as trocas gasosas com as hemácias. Então, ao invés o vírus, ele não destrói a hemácia, ele destrói os pulmões, os alvéolos dos pulmões. Então, como ele destrói os alvéolos, os pulmões não conseguem realizar as trocas gasosas com as hemácias. São locais diferentes. A malária ataca as hemácias e o Covid ataca os alvéolos. Por isso que dá o problema respiratório, certo? Oi, Júlia, quanto tempo, hein? Ô, Dani, meu lanche foi muito bom. Eu fiz rapidinho aqui um lanchinho e estou aqui disposta para mais uma aula. O seu também foi bom? Olha lá, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu iria continuar assim o conteúdo, mas eu vou fazer diferente com vocês. Eu sei que precisa dar uma paradinha para que vocês possam... Que bom, Dani! Para que vocês possam reforçar aí algumas informações. Só que assim, como são palavras, são 10 minutinhos, tá bom? Então, vocês vão colocar assim no caderno, pessoal. Reino protista,
né? E vocês vão colocar só os principais tópicos que são importantes para este assunto. Então, Você vai colocar sobre a malária e a doença de sobre Chagas. Isso. E a doença de Chagas. Então, vocês vão completar para mim o seguinte, ó. Doença de Chagas. Aí eu vou colocar os itens que eu quero que vocês preencham e vocês vão fazer, ó. Nome científico, vocês vão colocar o nome do protozoário. Vocês vão colocar, eu já falei que eu ia usar o termo HI, vocês vão colocar o hospedeiro intermediário. Vocês vão colocar o hospedeiro definitivo, tá vendo que são pouquíssimos itens, eu não quero que vocês escrevam um texto, só para ficar um fichamento, certo? Depois vocês vão colocar modos de prevenção, tratamento. Aí você vai colocar se existe tratamento ou não. Ah, e quando eu colocar aqui para vocês sintomas, coloca a pessoa sente falta de ar, ele estoura as hemácias, cita onde ele atua, tudo bem? De uma forma sucinta. Eu não quero um texto aqui, é bater o olho e falar, ah, é tal, o hospedeiro é o porco, o definitivo é o cachorro, o sintoma é febre. Vocês entenderam? Uma coisa bem sucinta, certo? Depois que vocês fizerem da doença de Chagas, oi. Isso é para entregar até semana Não, é que vem? agora, são 10 minutinhos. Nós já vamos corrigir, tá bom? 10 minutinhos a partir de agora, ó. Então, aqui, ó. Malária, não era para ficar tudo em negrito. Malária e doença de Chagas. Podem fazer. qual que é o título? Reino Protista, né? Isso, reino protista.
Professor, Oi. tipo, o modo de prevenção seria praticamente o diagnóstico? Não, o modo de prevenção é como você deve fazer para evitar a doença. Para evitar a contaminação. Pessoal, vou descer aqui. Todo mundo já copiou os itens? Só para eu colocar a tarefa aqui, ó. Que aí quem já terminou, anotem a tarefa. Pro, minha internet tinha caído, eu voltei agora. Eu queria copiar rapidinho. Você pode subir rápido? Posso. Ó, os itens são os mesmos. Só que assim, ó, doença de Chagas e malária. Então, você pode colocar doença de Chagas e copiar os mesmos itens, ó. Certo? Doença de Chagas e malária. Pro, e também tem o Reino Protista. É o título, Posso né? responder da doença de Chagas? Fala de novo. Oi? Oi, Alan. Posso responder? Ah, na hora da correção? Sim. Pode sim. Você responde 2 itens, outro responde 2, tá bom? Ele... Pro, posso responder o HD e os sintomas? Tá, vão me lembrando na hora, tá? E a Pro vai falando. É o Otávio que caiu? E Pro, Oi. eu quero responder modos de prevenção e tratamento da Tá. doença de Chagas. Tá, mas aí tem que ver, o colega pediu primeiro. Então, ele vai falar o nome científico, ele fala ao hospedeiro. Foi a Helena que falou? Foi a Maria Eduarda. Maria Eduarda, você fala os sintomas e a Carol fala os modos de prevenção, certo, Carol? Tudo bem? Sim. Todos já terminaram? Pessoal, a tarefa é a página 147, apenas os exercícios 2 e 4, certo? Marquem aí. Página 147, exercícios 2 e 4. Podemos seguir, gente? Sim ou não? Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. HI, Dani, é hospedeiro intermediário. HD é hospedeiro definitivo. A vacina é um modo de prevenção, sim, tá bom? Nós vamos agora começar a correção. Então, vamos lá. O Alan pediu para começar. Alan, você sabe qual é o nome científico do protozoário? Sim. Pode falar. Troposoníase. Ah, não. Aí é a doença, ó, é
É o Trypanosoma cruzi. Ah, Isso. esqueci do cruz. Isso, ele tem que estar em itálico, porque é um nome científico. Só que como a gente está fazendo na folha, a gente tem que fazer um sublinhado Isso, muito bem, Helena. inacabável. Como vocês estão escrevendo, não tem como colocar em itálico, o que que vocês vão fazer? Um sublinhado ininterrupto. Começa aqui e termina lá no final. Como a Pro tem como digitar, não precisa do sublinhado, e sim apenas do itálico, certo? O Alan, qual é... É o Alan que vai falar? É. Sim. O Alan, qual é o hospedeiro intermediário? Você não tinha colocado isso, tava depois sintomas. Não tava, Então, não. então não tem problema. Maria Eduarda, qual é o hospedeiro intermediário? É o besouro barbeiro. Isso, besouro barbeiro. Muito bem. E o hospedeiro definitivo? O homem. O homem. Agora é a Helena. Helena, foi sintomas que você pediu? Não é Helena, Pro, é a Mas eu Carol. não pedi para fazer. Ah, então confundi os nomes. Carol, foi sintomas que você pediu? Eu fiz o modo de prevenção e tratamento. Tá, alguém quer falar sintomas? Agora é o Alan. Alan. Alan, Aqui. pode falar. Tá. O nome científico da malária é Não, meu querido. O Alan, nós estamos nos sintomas da doença de Chagas. Você sabe? Pro, posso Sim, falar? mal-estar, inchaço, dor, inchaço num olho só e etc. Porque eu não coloquei tudo, porque são muitos itens. Pode falar. Quem quer falar? Pode. Quem pediu? Deixa quem pedir Eu, primeiro. Pro. Vai, Pedro. Não, deixa a outra ela pedir primeiro. Quem é? É que a Pro não consegue ver todos. Não, Pro, pode deixar ele falar. Então vai, gente, vamos. Pedro. Coloquei. Complicações cardíacas ou digestivas que surgem depois de muitos anos, afetando o coração, causando arritmias e outros transtornos. Muito bem. Então vamos colocar complicações cardíacas ocasionadas. Tem que colocar, gente, ocasionadas por edema, tem que conhecer os termos, ou inchaços no coração, fígado e baço, podendo, complicações cardíacas ocasionadas por edema ou inchaços no coração, fígado e baço, podendo prejudicar a circulação sanguínea. Certo? Prejudicar a circulação sanguínea, podendo levar à morte. Nem sempre morre rápido, né? Mas não tem cura. Modos de prevenção, Carol. Modos de prevenção. Se dá basicamente com o controle do barbeiro responsável pela disseminação. Eu não entendi o início. O que você falou? Se dá basicamente com o controle do barbeiro responsável pela disseminação. Controle biológico do hospedeiro. Intermediário. O que mais, Carol? Não sabe mais? Eu coloquei só isso, se dá com o controle do... Então, vamos acrescentar. Controle biológico do hospedeiro intermediário em regiões endêmicas deve ser utilizado. Em regiões endêmicas devem ser utilizadas telas devem ser utilizadas telas nas janelas,
mosqueteiros, repelentes e as moradias. Não cabe tudo. E as moradias, só um minutinho, devem ser dedetizadas, certo? Gente, a parte mais longa é essa parte aí do método de prevenção. E além de tudo, não cabe. Então, mas além de tudo, não acabou. Não construir casas de barro ou pau a pique, que são os principais itens. Quem vai falar o tratamento? Eu fiz o tratamento. Pode falar. Calma aí. Na fase aguda, se dá por medicação. Na fase crônica, é dirigido à saúde do sistema cardiovascular, com medicamento correspondente ao tratamento de insuficiência cardíaca, podendo haver transplante de coração. Existe cura. Olha lá, medicamentos de controle, mas não existe cura, certo? Eu coloquei matar o parasita. Tá errado? Então, mas, Alan, não mata. Eles estão numa pesquisa, sabe que uma vez eu estava dando essa aula e eu tinha um aluno que, eu acho que era o avô, eles estão com várias pesquisas sobre conseguir, como se fosse um processo de hemodiálise, de transplantes, para poder eliminar o protozoário, mas nada ainda saiu de pesquisas, então não existe ainda essa cura totalmente comprovada, certo? Então, não existe, é medicamentos de controle, são tratamentos paliativos. Vamos para a malária? Malária, qual é o nome científico, Pedro, do protozoário da malária? Acho que é Anopheles SP, alguma coisa assim. Isso daí é o hospedeiro intermediário, ó. É o Plasmodium malariae. É que não deu tempo de eu pesquisar isso. Oi. No livro está escrito protozoário do gênero Plasmodium sp. Sabe por que SP, Helena? Porque existem vários plasmódios que causam a malária. O plasmódio, acho que eu falei na aula passada isso para vocês, o plasmódio que causa a malária aqui no Brasil é o malariae, mas tem o Vivax, tem o Norbix, tem outras espécies que causam a malária. Então, a PRO acabou focando no plasmódio muito comum aqui no Brasil, mas existem outros. Então, por exemplo, se no livro ele cita todas as espécies de plasmódio, quando nós não temos um específico, você pode colocar Plasmodium sp, que quer dizer plasmódium de todas as espécies. Tudo bem? HI. Quem é o HI, Helena? Anopheles sp? É a fêmea. É a fêmea do Eu coloquei mosquito. mosquito fêmea. Hã? Eu coloquei mosquito fêmea. Isso, mas tem que colocar o gênero, tá? É a fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Só esta transmite, tudo bem? E quem é o hospedeiro definitivo? Quem é, gente? O homem. Vamos ver quem sabe aqui pode me ajudar a falar os sintomas? Vamos ver aqui. Ô, Pro, tudo bem? Como teve essa daqui que ficou grande, a do modo de prevenção e tal, eu tirei foto e depois eu vou fazer, tá? Tudo bem. Porque Pelo menos você anote, tá bom? Pessoal, vamos lá. Não coube. O Aí Alan. eu posso fazer, senão vai ficar uma bagunça na folha. Não, tudo bem. Oi. Que página que tá? Não é página, né? Ele é caderno. É caderno, é correção. É correção. Professora. Só um minutinho, deixa eu me dar uma olhadinha aqui. O que vocês estão colocando no chat? Estou sem microfone, doença de Chagas. Isso. A Pro não consegue fazer a correção por aqui. Mas tá certo, inchaço, depois começa a sentir fadiga, canseira, muito bem. Certo? Uso de antiparasitário, que são medicamentos. Tudo bem. Ótimo, Dani.
O que que eu respondo? Os sintomas da malária? Quero sim, Pedro. Vamos espelhar lá, ó. Então, responda, por favor, os sintomas da malária. Pode falar. Tá. Os sintomas são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça que podem ocorrer de uma forma cíclica. Isso, quando eu falo cíclica, é intermitente, tá? Ela vai, ela volta, ela vai. Então, olha lá, febre alta intermitente, vocês podem colocar cíclica, dores no corpo, dores de cabeça, convulsões e insuficiência Cardíaca? respiratória e cardíaca. Porque, gente, elas estão ligadas, né, interligadas. Se falta oxigênio, o coração não tem o que bombear. Então, os dois aí, certo? Febre alta intermitente, dores no corpo, dores de cabeça, convulsões, insuficiência respiratória e cardíaca. Tudo bem, gente? Modos de prevenção. Quem quer falar, libera o áudio. A principal ação para a prevenção da malária consiste em combater a proliferação do mosquito transmissor e impedir sua picada. É o controle biológico sempre, porém vacinas quando, acrescentem isso, tá? Vacinas quando forem para zonas endêmicas. A vacina está disponível, tá? É a principal modo de prevenção. E, além de tudo, você está num local assim, repete-se aqueles itens, telas nas janelas, mosquiteiros, repelente no corpo, porque mosquito é mosquito, certo? Carol, termina aí, tratamento. Atualmente, há medicações eficientes contra o protozoário. Uma vez detectada a infecção, são ministrada ao paciente Dado ao paciente o quê? Picotou. para a eliminação do parasita. Isso, gente. O tratamento, vocês podem colocar medicamentos para alívio dos sintomas, porque eles vão controlar os sintomas, certo? Para alívio dos sintomas e para a eliminação do protozoário, porque esse você consegue matar. Basta resistir aos sintomas. Então, medicamentos tanto para alívio dos sintomas e para eliminação do protozoário. Eu não preciso, em hipótese alguma, que vocês decorem o nome dos medicamentos. Certo, gente? Porque às vezes vem lá no livro o nome dos medicamentos, a data que foi inventado. Isso não é importante para mim. O importante é isso aqui, ó. Vocês saberem o HI, o HD, sintomas, prevenção e tratamento. Tudo bem, gente? Anotem a tarefa que a prova vai sair dessa folha. Tudo bem? Posso? Calma aí, Pro. Preciso acabar de copiar aqui. Falta Tá o bom, último. eu volto. Só um minutinho. Então, você vai me falando, eu vou segurando, tá? Aí a Pro sabe que tem alguém copiando. A tarefa é do grupo 5 sim. É do capítulo 9. Deixa eu confirmar. É do capítulo 9 dos organismos, esse que nós estamos trabalhando agora, do grupo 5, capítulo 9, certo? Página 147, exercícios 2 e 4. Esperar um minutinho aí, que tem gente acabando de copiar, gente. Tudo bem? Pronto? Oi, Carol. Pro. Não. Pode falar, Carol.
Pedro acabou de copiar? Pro, Oi, Carol. Uma última linha, rapidinho. nós vamos falar da leishmaniose? Vamos. Agora nós vamos falar da... Agora, qual que eu separei? Foi da giardíase e da ameba. Não, pode fechar. Pode? E aí, por último, a leishmaniose, tá bom? Mas nós vamos falar... Nós vamos falar destes principais. Deixa eu só ver o que colocaram no chat. Ô, Manuela, o quê? Volta no modo de prevenção para eu tirar foto? Então, vamos lá, volta para você tirar foto aí, rapidinho, tá bom? Senão eu não consigo sair desse, ó. Pode tirar, Manu. Ó, doença de Chagas. Pode tirar. Então, vamos lá? Bom, de nada, imagina. Vamos lá, gente. Agora, nós vamos falar das amebas. Cadê? Vou mostrar para vocês a imagem dela e vou mostrar o que ela causa. Então, essa daqui que vocês vão ver agora é a entamoeba histolítica. Observem como ela faz com o corpo, gente. Por isso que ela é chamada de risópode. Olha os seus falsos pés. Isso daqui são chamadas de expansões citoplasmáticas. Isso não é uma micrografia, é apenas uma imagem representativa. Mas eu achei interessante essa imagem para vocês entenderem que ela faz os pés com o próprio corpo, que é chamada de expansões citoplasmáticas. Com este movimento, elas entram no modo de classificação pseudópodes, como se fossem falsos pés. E como que acontece, gente? Hoje a internet está difícil, hein? Hoje está muita gente tentando falar e não conseguindo. Fala. Qual é a página do livro que está relacionada ao assunto que você está falando? Espera um pouquinho, eu gostaria que agora vocês prestassem atenção aqui, aí depois eu vou mostrar para vocês, é o próximo capítulo, mas eu não queria que vocês focassem nele agora, eu gostaria que vocês focassem aqui, ó. O que acontece, gente? A entamoeba histolítica, essa doença chamada de disenteria amebiana, ela é causada pela contaminação através de alimentos e água. Ela não tem um hospedeiro intermediário, não tem. Então, como que você adquire? Quando você não possui higiene e saneamento básico. Então, por exemplo, o saneamento básico você não tem escolha, se não tem uma rede de esgotos na sua casa. Porém, você tem que tomar cuidado como? Lavar bem as frutas, lavar bem as verduras, ferver a água para consumir ou clorar a água e assim por diante. Então, a entamoeba histolítica, que é aquela que eu mostrei para vocês na imagem, ela fica aqui, ó, em água suja, em alimentos sujos, e ela lança os cistos dela aqui, certo? Quando você come estes animais com estes cistos da ameba, ela faz o quê? Ela estoura, ela se reproduz dentro do seu intestino. Qual o intestino que ela faz isso? O intestino delgado. Por que ela faz isso no intestino delgado? Porque ela precisa dos seus nutrientes. E onde estão presentes os seus nutrientes? No intestino delgado. O intestino grosso é só formação de fezes. Então, o que ela faz? Ela se aloja no seu intestino delgado. E quando ela chega aqui, ela começa a realizar o processo de bipartição. Quando elas começam a realizar aqui o processo de bipartição, ela começa a se alimentar, além dos seus nutrientes, ela ingere as suas hemácias. De novo, a presença de destruição de hemácias. E por que ela faz isso? Porque, ela se alimenta tanto dos nutrientes quanto da hemoglobina presente na hemácia. Aí, qual é o principal sintoma? Você começa a defecar com sangue.
É um sintoma da disenteria amebiana. Sai sangue nas suas fezes. As fezes saem sanguinolentas por causa dessa destruição das hemácias e da parede do intestino, certo? Agora, olha que interessante. Por que a maioria das protozoonoses, dessas doenças causadas por verminoses, elas causam disenteria? Elas causam a disenteria para que você defeque mais e cada vez que você defecar, você elimina ovos da ameba. Olhem para mim agora. Gostaria que todos olhassem. Não estou vendo, mas estou pedindo. Então, assim, pessoal, olha para mim. Imagine que eu fui ao banheiro. Olha a falta de higiene, como é complicado. E aí, eu peguei, usei lá as minhas mãos para higiene e tal, e não lavei as minhas mãos. Estou contaminada com a Entamoeba histolítica. Eu entro em casa, meu café da tarde está na mesa, eu pego um pãozinho. Ah, esse está preto demais. Pego esse, esse está branco, eu quero esse. Eu coloquei os ovos da ameba em todos os pãezinhos que eu toquei. Eu pego no copo, eu tomo, deixo ali o copo de água. Sua mãe toma, ela adquiriu. Então, vocês repararam como é rápida essa contaminação? Se você não lavar as suas mãos, lavar bem as unhas, tudo que você aprendeu para o Covid é para a vida toda. É aquela lavar só a pontinha dos dedos porque está frio, está errado. É lavar com sabonete, lavar bem as mãos, porque quando você toca no alimento, você deixa os ovinhos da ameba nele. E quem adquire, quem come aquilo, tudo bem, seu irmão tá lá sentado na televisão comendo pipoca, você vai lá, pega na pipoca dele, ó, aquele montinho e larga todos os ovinhos da ameba dentro da pipoca, seu irmão come e adquire também. Então, olha como a contaminação pela amebíase e por outras é muito fácil. Por isso que esses agentes de saúde, quando eles vão nas comunidades e eles descobrem que uma pessoa está com algum tipo de protozoonose, eles tratam a família toda. Porque aquela pessoa não tem higiene e ela não vai lavar a mão quando ela sai do banheiro, ela não vai lavar as mãos para se alimentar, ela não vai seguir esses processos de higiene. Então, olha a importância de lavar bem as mãos, lavar bem as frutas e verduras, de lavar as mãos... Professora, Oi. tem cura para essa doença? Tem, sim, eu já vou falar com vocês. Então, assim, gente, a amebíase não é algo... A amebíase, pessoal, não é algo tão sério. O que acontece com a amebíase? A pessoa que adquire amebíase, ela começa a ter cólicas intestinais, dor assim na região baixa do tórax aqui, ó, ela começa a ter dor, né? Por quê? Porque, imagine, tem uma ameba se multiplicando no seu intestino e ela vai provocar cólicas. Você vai sentir fraquezas porque ela está sugando os seus nutrientes, você vai sentir dores abdominais, você vai ter diarreia e, além de tudo, fezes sanguinolentas, fezes com sangue. Qual é o modo de prevenção? Higiene e saneamento básico, gente. Lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos, lavar bem os alimentos. E qual é o método de prevenção? Qual é o tratamento? Medicamentos. Tem medicamentos muito simples aí e ele não leva à morte. A disenteria amebiana não leva à morte. Você tem uma diarreia, uma dor de barriga, vai ao médico, ele pede o exame de fezes, vê que tem amebíase ali, ele vai tratar com medicamentos e pronto, certo? E geralmente eles tratam a família toda por causa desse contato com o copo, com alimentos, com materiais e tudo mais. Tudo bem, gente? Até aqui? Alguma dúvida? Ai, Dani, olha, eu também, a Dani falou, não consigo sair do banheiro sem lavar a mão. Que bom, né? Porque eu também não. Ô, Juliana, eu salvei. Na minha antiga escola, a MEB era uma brincadeira. E, não, tem gente que acaba ofendendo o outro, chamando de ameba. Tem uma massinha bem gelatinosa que eu odeio, que ela gruda no sofá. Ela é chamada de amoeba, né? Mas não é ameba. Conhecido como slime. O slime, ele veio depois. Essa amoeba, ó, é antiga, mas é do estilo slime, certo? Oi, quem falou pro? Pode falar. Oi. Tô te chamando há mó tempão. Ai, desculpa, Luan. Desculpa. Isso que você tava falando, que eu esqueci o nome dessa bactéria. Se você pegar na comida e você tiver infectado, esse protozoário, se você pegar na comida
Tipo, outra pessoa pega? Qual é o nome dela? Não entendi a sua pergunta. Se a pessoa pega, você quer saber se ela é um hospedeiro intermediário? Não, qual é o nome desse protozoário que você acabou de falar? A entamoeba histolítica. Eu vou escrever para vocês verem. Não, slime não Passar, causa tipo, nada, o álcool em Helena. gel, ela mata ela se passar álcool em gel? Assim, álcool, sabão, tudo mata, tá bom? Mata sim. Entendi. Ó, eu vou colocar para vocês aqui no documento o nome dela, só para vocês saberem. O Helena, o slime não causa nada, ele causa apenas estragos nos móveis, no sofá. Só. Ué, mas teve um montão de gente que ficou com alergia. Ah, não. Tem gente que tem alergia ao corante, tem gente que tem alergia aí, é outra coisa, mas assim, Tem gente ele é que ficou atóxico, com viu? alergia por causa do bórax. Ele é atóxico. Ó, a disenteria amebiana, pessoal, a disenteria amebiana, eu vou colocar apenas aqui agora, apenas o nome científico, porque o Luan quer saber como é. Então, ó, nome científico, só um minutinho. Ele é a entamoeba. Hã? Você falou que o nome científico é entamoeba histolítica, não é? Acho que é um negócio assim. Isso. Aí, no livro tá falando pelo protozoário parasita flagelado Giardia lamblia. Essa é outra. Nós vamos entrar agora em giardíase. Ô, segura aí, Carol. Eles têm os mesmos sintomas, os mesmos modos de prevenção, o mesmo modo de tratamento, só existe uma diferença entre a entamoeba histolítica e a Giardia lamblia, que eu já vou falar qual que é, tá bom? A Pro já mostra. Por isso que a Pro está pedindo para vocês focarem aqui, porque depois eu separo, eu vou para o livro mostrando para vocês como a gente separa estes conceitos. Tudo bem? Olha lá, Luan, ó, entamoeba histolítica, em itálico, bonitinho lá, ó. Esse é o nome da ameba. Por que só se o livro, depois eu olha, se ele está citando só a giardia, eu estou incluindo aí a amebíase, porque é uma doença muito séria também. Mas eu peguei a giardia para vocês conhecerem. Cadê a giardia aqui? A giardia é uma doença aqui, ó, giardíase. Por que está escrito giardíase? Porque ela, quando fala íase, é a doença que ela causa. Olha lá, Carol, a mesma coisa. Ela é transmitida pela água, pelos alimentos. A pessoa ingere estes ovinhos. Só um minutinho, olha a giardia aqui, ó, pessoal. Ela é um protozoário flagelado. Eu só vou terminar este ciclo, aí eu já paro, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Pode ser a Giardia lamblia ou a Giardia intestinalis. Então, o que ela faz? Ela transmite através de alimentos e água. Ele também se aloja no intestino delgado. Não mudou a tela. Não? Não, Pro, tá na mesma tela. Ô, Pro, depois com essa daí que você tá falando pra gente, você depois vai fazer a mesma coisa que você fez com a da Isso, mas só na malária? aula que vem. Sim, só na aula que vem. Agora mudou. Tá bom? Então, não façam ainda. Então, olha lá, pessoal, ingeriu alimentos e água contaminado como amebíase, ingere os cistos, estes protozoários se bipartem, olha lá, no intestino e começa a provocar a diarreia. A única diferença dos sintomas da amebíase com a giardíase é que a giardíase, além ela causa perda de peso, ela causa desânimo, cólica, como a amebíase. A única diferença é que a giardíase, ela provoca um processo de fermentação nas fezes que ela causa um cheiro de podre. Então, a pessoa que está com giardia, uma das características clínicas de análise é o cheiro de podre nas fezes. Então, quando você leva, por exemplo, seu filho ao médico, você fala assim para ele, olha, meu filho está com muita diarreia, dor de barriga, não vai ter como você não citar assim. E tem uma coisa estranha, as fezes deles, um cheiro muito forte, ele vai falar, é giardia. A giardíase, ela fermenta as fezes e causa um cheiro terrível, que ele pega a casa todo o cheiro, um cheiro de podre mesmo. Então, é uma característica diferenciada. Ela também destrói as hemácias e também defeca sangue. Por este motivo, Carol, que elas estão relacionadas no livro, mas são protozoários diferentes, certo?
Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos fazer, não é para fazer em casa. Oi, Robson, quanto tempo? Tudo bem? Saudades de você. Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos fazer toda essa relação de hospedeiro intermediário, definitivo e tudo mais. Tá bom, gente? Vocês anotaram direitinho a tarefa de casa? Sim? Então, tá bom. Deixe-me transferir aqui para o Robson. Beijos a todos.